Fala aí, meu amigo estudante. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de física aqui do nosso canal, o Matemática para Vestibular. Nossa aula vai tratar do assunto de lei de Newton, tá? Problemas de bloquinho. Aqueles probleminhas lá de bloquinhos que são apresentados na primeira série do ensino médio. Tranquilo? Então, ó, já chega aí tacando o dedão aí nesse joinha, porque essa aula tá muito boa, tá muito maneira, e eu tenho certeza absoluta que você vai se amarrar de montão. Tanto você que vai fazer vestibular, quanto você que está aí todo enrolado para fazer prova de física na escola, essa aula aqui e esse canal é o lugar certíssimo para você estar, porque é aqui que eu vou garantir o teu sucesso, tanto no vestibular quanto na provinha da sua escola. Tranquilo? Então, ó, sem mais delongas, vem comigo aí nessa aula. Antes, assine o nosso canal e para você virar assinante do canal, você aí do outro lado que está me assistindo, é só você dar um clique aqui, ó, nesse quadradinho marotinho, vermelhinho, que está escrito clique para assinar, campeão. Dá um cliquezinho nesse quadradinho aí, torne-se agora assinante do canal, que aí você, campeão, vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Ah, e não esqueça, acione também o sininho para você ser sempre notificado das novidades aqui do canal. Tranquilo? Então, vem comigo aí nessa aula, porque ela está muito maneira. DJ, libera esse som aí, DJ. Então vamos aí para a nossa primeira questão da aula, que diz assim: um corpo de massa 8 kg tem velocidade de 24 metros por segundo em uma superfície lisa e horizontal. A partir de certo instante, atua uma força constante de 4 newtons em sentido contrário à velocidade, retardando o movimento. Quanto tempo o corpo leva para parar? Bom, nós temos aqui um bloquinho, né, cuja velocidade inicial dele é de 24 metros por segundo. Ele se desloca nesse sentido aqui, tá? Só que existe uma força de 4 newtons que está puxando ele no sentido contrário ao do movimento. Então, o sentido positivo do movimento é esse aqui da seta. Só que a força puxa no sentido contrário ao do movimento. Então, podemos dizer que essa força aqui, ó, ela é uma força de menos 4 newtons. Vou botar assim, menos 4 newtons, tá? Porque está no sentido contrário. Aí vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton, que diz assim, força resultante, tá? É igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Bom, só existe uma força resultante, que é a própria força F, beleza? O somatório das massas, só existe um bloco, cuja massa é de 8 kg, bota aqui, vezes a aceleração. De quanto vai ser a força? Menos 4, igual a 8A. Então, para eu encontrar o A, basta dividir, né? Menos 4 por 8. Isso daí vai dar menos 0,5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida da aceleração. Tá? Beleza, encontrei a minha aceleração. Agora tem como eu saber quanto tempo o corpo leva para parar. Bom, vamos lá. Aí eu vou aplicar aqui a fórmula da velocidade Vovoat. V final é igual a V0, ou seja, V inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Vovoat. Ok, olha só.
quanto tempo o corpo ele leva para parar. Poxa, então esse corpo vai parar, não é isso? Olha, se ele vai parar, a sua velocidade final aqui é zero, tá? E a velocidade inicial foi dada que é 24. A aceleração, acabamos de calcular ela, vale menos 0,5 vezes o tempo. Aí passa esse tempo para cá, ó, vai vir assim, ó, 0,5t igual a 24. Aí, certo? Divide agora esse 24 por 0,5. Como é que a gente efetua essa conta? Poxa, a gente cancela aqui essa vírgula e acrescenta um zero ao 240, beleza? Aí aqui, ó, já vai a primeira sacada da nossa aula. Conta de dividir por 5. Como é que a gente faz esse negócio? Pega o número que vai dividir por 5, no caso ali é o 240, multiplica ele por 2, assim. Então, o dobro de 240 é 480. Pronto, aí é só contar uma casa decimal. Esse zero aqui, ó, sai fora. Então, ficou 48. No caso, 48 segundos é o tempo que esse bloquinho aí ele vai levar para parar. Tranquilo aí, estudante? Ficou moleza para você? Ficou tranquilo e suave essa questão para você? Ok, então continua com a gente aqui e vem comigo aí na próxima questão. Vamos aí então para a nossa próxima questão, que diz assim: um velejador de massa 60 kg sobe em seu barco de massa 100 kg e após percorrer 25 metros em movimento retilíneo uniformemente acelerado, por causa da ação do vento, ele atinge a velocidade de 18 km por hora. Qual o valor da força resultante aplicada ao barco durante o seu movimento acelerado? Então, olha só, vamos colocar aqui assim, ó, força, vou botar aqui, força resultante é igual somatório das massas vezes a aceleração. Essa daqui é a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Então, a força resultante ela vai ser igual a massa do velejador, porque eu tenho que somar aqui o conjunto, né? O cara está dentro do barco, então seria a massa do velejador mais a massa do barco, que é 100. Tá? Isso tudo vezes A, que é a aceleração. Então, a força resultante ela vai ser igual a 160A. Tranquilo? Beleza, então agora tudo que eu preciso fazer é encontrar o valor de A e multiplicar por 160, pronto. Terei calculado a minha resultante. Beleza. Existem duas fórmulas que você pode calcular a aceleração. A primeira é essa daqui, a equação de Torricelli, tá? A equação de Torricelli, que diz assim: velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço percorrido. E a outra é a que eu chamo de Vovoat, que é essa daqui, ó, V igual a V0 mais AT, Vovoat. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Quando que eu vou utilizar a equação de Torricelli e quando que eu vou utilizar Vovoat? Olha, a equação de Torricelli, se você reparar aqui na fórmula, você vê que não precisa ter o tempo, tá? Então, pela equação de Torricelli, você pode encontrar o valor da velocidade, ou você pode encontrar a aceleração, ou mesmo o espaço percorrido,
sem necessidade de ter o tempo dado. Já a formulazinha de baixo, para utilizá-la, você tem que ter o tempo para poder calcular a velocidade e a aceleração. Nesse nosso problema aqui, o tempo justamente é uma coisa que não foi dada no problema. Então, a equação que eu vou utilizar aqui é a equação de Torricelli. Ok. Só que tem uma outra coisa aqui, ó. O espaço percorrido foi dado em metros e a velocidade foi dado em quilômetro por hora. Então, eu preciso converter essa velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Como que eu faço isso, professor? Vamos lá. De quilômetro por hora, vou botar aqui, quilômetro por hora, eu quero converter, tá, para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou dividir por 3,6. Processo contrário, ou seja, passar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Mas, professor, por que é tão importante eu ter que fazer essa conversão? Olha, pelo seguinte, velocidade, vamos botar aqui, velocidade é distância dividido pelo tempo, tá? Então, se essa distância ela é dada em metros, o tempo ele tem que ser dado em segundos, tá? Porque distâncias menores você leva um tempo menor para fazê-la. Porém, se essa distância ela é dada em quilômetros, ou seja, uma distância grande a ser percorrida, esse tempo ele tem que ser dado em horas, tá? Então veja que no nosso problema a distância está em metros e o tempo, ou melhor, a distância está em metros e a velocidade ela está em quilômetro por hora. Então isso daí não pode acontecer. Ou eu converto a distância para quilômetro ou eu converto a velocidade para metros por segundo. E aí é mais fácil eu converter a velocidade para metros por segundo. Porque quando eu divido 18 por 3,6, tá? Eu vou cancelar aqui essa vírgula e vou acrescentar um zero aqui, ó, tá? Então vai ficar 180 dividido por 36, isso daí vai dar 5 e resta zero. Então, 18 quilômetros por hora corresponde a 5 metros por segundo, tá? Feitas as conversões, agora eu vou aplicar tudo isso aqui na equação de Torricelli para, enfim, eu calcular a aceleração. Aí vamos lá. Ele diz assim, que após percorrer os 25 metros, tá? Devido à ação do vento, o barco atinge uma velocidade de 18 km por hora, que agora é de 5 metros por segundo. Então veja o seguinte, que a velocidade inicial aqui, ó, é 0 e a velocidade final foi de 5 metros por segundo. Tá aqui. Aí vamos lá, vamos substituir aqui agora. Então vai ficar assim, ó, 5 ao quadrado é igual a 0 mais ou menos, tá? É isso que nós vamos ver aqui agora, se é mais ou se é menos. Olha, veja que o problema, ele diz que o movimento ele é retilíneo, uniformemente acelerado. Então, poxa, é óbvio que essa aceleração aqui ela é positiva. Então, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço que foi percorrido, que é de 25 metros. 5 ao quadrado vai dar 25, tá? E aqui vai dar 2 vezes 25, que é igual a 50A.
Divide agora o 25 pelo 50, tá? Nós vamos encontrar como valor para aceleração 0,5. Aí, se liga aqui, estudante. Olha a unidade de medida da aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Tá? A aceleração é sempre dada em metros por segundo ao quadrado. Quanto vai valer a força resultante? Bom, a força resultante vai ser igual. Não era 160A? Então, vai ser 160 vezes 0,5. Efetuando a continha, você vai encontrar para a força resultante 80 newtons. Beleza aí, estudante? Ficou maneiro para você essa questão? Ficou suave? Então, não perde foco da aula não. Vem comigo aí na próxima questão. Então vamos aí para a nossa próxima questão, que diz assim: após uma brincadeira de criança, a mãe de Lucas Paquetá diz que ele e seu amigo Vinícius Júnior devem guardar todos os brinquedos dentro de uma caixa e arrastarem para o quarto ao lado, no menor tempo possível. Se somarmos as massas de todos os brinquedos com a caixa, encontraremos 8,5 quilos. Para fazer o menor tempo possível, os meninos conseguem imprimir uma aceleração à caixa de 2 metros por segundo ao quadrado. Neste caso, podemos dizer que o somatório das forças sobre a caixa será D. Olha, problema bem tranquilo, bem simples, tá? Basta nós aplicarmos aqui a segunda lei de Newton. Força resultante é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. O somatório das massas, ele já foi feito, tá? Que é de 8,5 kg, né? 8,5 kg. A aceleração foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, quanto vai dar a minha força resultante? Fazendo 8,5 vezes 2 vai dar 17 newtons. Esse é o valor da força resultante aplicada aí pelos meninos na caixa. Tranquilo, estudante? Moleza essa questão, né? Então, vem comigo aí na próxima questão. Então, vamos aí para a nossa próxima questão, que diz assim: no sistema da figura, os corpos A e B têm massas respectivamente iguais a 10 kg e 15 kg. A superfície onde B se apoia é horizontal e perfeitamente lisa. Ou seja, aonde está o B, a superfície ela não estará sujeita a atrito. O fio ele é inextensível e o sistema é liberado a partir do repouso. Admitindo-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a gravidade da Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o valor da aceleração do sistema e o módulo da tração no fio que une A e B. Então, ok, vamos lá, vamos para a nossa solução aí. Nesse sistema, nós temos um corpo A que está pendurado. Esse corpo, no caso, ele está sob o efeito da gravidade. E temos um corpo B que está apoiado sobre uma superfície horizontal. Aqui nós vamos ter uma tração, tá? Aqui. E aqui nós teremos a mesma tração que estará sendo aplicada aqui. Olha, como esse corpo A ele está sobre o efeito da gravidade, então ele vai estar sendo puxado aqui para baixo pelo seu peso, tá? Por uma força peso. Peso de quem? Peso do bloco A, tá? Olha, o peso, diferente daquilo que nós conhecemos, o peso ele é uma força. O que é o peso? O peso é o produto da massa do corpo, no caso aqui como é peso de A, então vai ser a massa do bloco A, vezes a gravidade da Terra, tá? Olha, e nesse sistema aqui, tá? A força que vai mover todo esse sistema é a própria força peso de A. Então, o que eu vou fazer aqui? Aplicar o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, que diz que força resultante
é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Olha, quem seria aqui a força resultante? Lembrando, a força resultante é a força que move todo o sistema, tá bom? Então, no caso, é o peso de A. Vou botar ele aqui. Tá? Somatório das massas é eu somar 10 com 15. Beleza? E aí, vezes a aceleração. Vamos fazer aqui o cálculozinho do peso de A. Vamos botar ele aqui. Peso de A vai ser igual a massa de A, que vale quanto? A massa de A vale 10. Vezes a gravidade da Terra, que também vale 10. Então, o peso de A, ele vai valer 100 newtons. Então, vou substituir aqui agora. 100 é igual 10 mais 15, que vai dar 25A. Só dividir agora o 100 pelo 25. E aí a gente vai encontrar a nossa aceleração valendo 4 metros por segundo ao quadrado. Esse aí é o valor da aceleração. Aí já calculei a letra A. Isso aqui era a letra A. Agora eu vou calcular a minha letra B, que é a tração. Para isso, eu vou analisar o que acontece no bloco A e o que acontece no bloco B. Primeiro, nós vamos isolar aqui o bloco A. Vou botar aqui o bloco A assim. Beleza? Aqui no bloco A existe uma força que puxa ele para baixo, que é a força peso de A, que por sinal é a força que vai mover o sistema. De acordo com a terceira lei de Newton, existe uma força que puxa no sentido contrário, que no caso aqui é a atração. Olha, mas se nós formos observar aqui, como o peso de A é a força maior que exige aqui, ó, a força maior que existe nesse sistema é o peso de A, isso significa que esse A aqui ele vai descer. Se ele vai descer e o peso está puxando para baixo, é óbvio que o peso ele vai ser maior do que a atração. Aí vamos aplicar a segunda lei de Newton aqui. Força resultante é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Olha, quando nós temos forças de sentidos opostos, a resultante ela sempre deve ser a maior força menos a menor força. Então, no caso, a resultante aqui do bloco A, ela vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Então, seria o peso de A menos a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Se formos analisar agora só o bloco B, vamos colocar aqui, ó, o bloco B, aqui, ó. O bloco B ele não está sobre o efeito da gravidade. Por quê? Porque o peso de B ele estaria puxando ele aqui para baixo, assim. Aqui estaria o peso de B. Só que para cima teria uma força chamada normal, que é a força que o bloco B exerce sobre o chão, que estaria puxando ele para cima. Essa força normal, ela anularia o peso de B por elas terem a mesma intensidade. Então, sobre o bloco B, só existe uma força que nós vamos considerar aqui, que é a atração, que está puxando ele para cá, ó. Tá? Então, a resultante das forças que agem no bloco B é apenas a força de tração. Então, eu posso dizer que a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, como eu só desejo calcular a tração, poxa, eu tenho duas equações que eu posso calcular a tração. Porém, a mais adequada para eu utilizar é essa que está aqui, ó.
porque ela é uma equação só, tá? E já me dá logo o valor da tração. Então ficaria assim, a tração é igual a massa de B, que vale 15, vezes a aceleração, que vale 4. Logo, a tração vale 60 newtons. Beleza, estudante? Ficou maneiro para você essa questão? Molezinha? Tudo suave? Beleza, então continua comigo aqui e vem comigo na próxima questão da nossa aula. Vamos aí para a nossa próxima questão, que diz assim: na situação indicada na figura, os fios têm inércia desprezível e passam pelas polias sem atrito. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a aceleração do conjunto e a tração no fio que liga A a B e depois a tração no fio que liga B até C. Então, olha só, essas trações elas são diferentes, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou chamar de tração 1 e essa tração 1 vai ser igual a essa daqui, ó, tá? E essa aqui eu vou chamá-la de tração 2, beleza? Aqui, tá? A tração 2 vai ligar o bloco B ao bloco C e a tração 1 vai ligar o bloco A ao bloco B, beleza? Ok, então aqui nós temos a força peso de A, que vai puxar o A para baixo, beleza? Aqui, ó, peso de A. E aí, no caso, a força peso de A vai ser a massa de A, que é 20, vezes a gravidade, que é 10. Então, vai dar 200 newtons. E aqui eu tenho a força peso de C, tá? E aí, a força peso de C é a massa de C vezes a gravidade. Então, vai dar 100 newtons. Ok? Então, a minha resultante vai ser o seguinte, a força resultante, ela vai ser o peso de A menos o peso de C. Por que é o peso de A menos o peso de C? Porque o que acontece? Como o peso de A é maior do que o peso de C, essa força peso de A, ela vai puxar todo o sistema. Então vai acontecer o seguinte, é que esse bloco C, ele vai subir, esse aqui, ele vai descer, e esse aqui vai andar para o lado. Se o peso de A é maior do que o peso de C, então significa que o peso de A ele vai puxar todo o sistema. Então vai acontecer que esse vai descer e esse vai subir. Então a resultante é o peso de A menos o peso de C. Aí vamos aplicar o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Quem é a minha força resultante? É o peso de A menos o peso de C. Assim, tá? Isso é igual somatório das massas. 10 mais 10 mais 20 vezes a aceleração. Então, aqui vai dar 200 menos 100 igual, aqui vai dar 10 mais 10, 20, mais 20, 40. Tá? Aí 20 tira 100, vai dar 100. 100 igual a 40A. Dá para cortar um zero, né? A gente corta aqui um zero com esse aqui, ó. Aí ficou o quê? 10 dividido por 4. 10 dividido por 4. Então, a nossa aceleração vai dar 2,5. Olha a unidade de medida, metros por segundo ao quadrado. Então, eu já encontrei a aceleração, já encontrei a resposta da letra A. Agora, nós vamos achar a tração que liga o bloco A ao bloco B. Para isso, eu vou isolar aqui o meu bloco A. Vamos colocar aqui o bloco A, tá? Assim, bloco A. Aí. O bloco A,
ele tem a força peso de A, puxando ele para baixo, significa que ele vai ter a tração 1, que vai puxá-lo para cima. Mas nós acabamos de ver aqui que o A, ele desce, não é isso? O A desce. Vamos colocar aqui, ó. Ele desce. Se ele desce, significa que a força peso de A, ela é maior, né, do que a tração 1. Então, a resultante das forças que age no bloco A vai ser igual ao peso de A menos a tração 1, tá? Ah, mas por que o peso de A é maior do que a tração? Pelo simples fato de que o peso é uma força que está puxando para baixo e o A vai descer. Então, se o A desce e o peso puxa para baixo, o óbvio é que o peso é maior do que a tração. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Peso de A menos a tração 1 é igual a massa de quem? Eu só estou usando o A, né? Então vamos usar apenas a massa de A vezes a aceleração. Peso de A, nós vimos que é 200. A tração é o que queremos descobrir. Massa de A é 20 e a aceleração é 2,5. 200, ou melhor, 20 vezes 2,5 vai dar 50, que passando para o lado de cá vem como menos 50. E essa tração 1 eu jogo para o outro lado, ela vai positiva, assim. Então, 200 menos 50 vai dar 150 newtons. Esse é o valor da tração 1. Beleza? Então, a tração 1 já vale 150 newtons. Agora a gente vai encontrar a tração 2. E aí, você vai aguardar um minutinho, eu apagar o meu quadro para a gente fazer o cálculo da tração 2. Agora, para nós calcularmos a tração 2, eu isolei aqui o bloco C e vou analisar o que acontece no bloco C. O bloco C, eu tenho a força peso de C, tá? Peso de C, que puxa para baixo, assim. E eu tenho a força de tração 2, que vai puxá-lo para cima. Só que o que nós vimos aqui? Que o bloco C ele sobe, não é isso? Poxa, se ele sobe, significa que a tração ela é maior do que o peso de C. Então, a força resultante que age sobre o bloco C, ela vai ser igual a tração 2 menos o peso de C. Tá? E aí, vamos agora aplicar a segunda lei de Newton. Então, vai ficar assim, tração 2 menos o peso de C vai ser igual a massa. Massa de quem? Poxa, eu só estou usando o bloco C, então massa do bloco C vezes a aceleração. Tração 2 é o que eu quero descobrir. Peso de C está aqui, ó, 100 newtons. Vamos colocar aqui. Massa de C é 10 e a aceleração é 2,5. Esse menos 100, a gente passa ele para o outro lado, que ele vai positivo. Mais, e aí, ó, 10 vezes 2,5 vai dar 25. Somou 100 com 25, nós vamos ter aí 125 newtons. Então, nós temos a tração 1 valendo 150 newtons e a tração 2 valendo 125 newtons. Tranquilo, estudante? Ficou moleza para você essa questão? Ficou molezinha e suave para você? Então, continua aqui no nosso canal Matemática para Vestibular, onde você encontra a melhor didática do YouTube. Vem comigo na próxima questão.
Próxima questão diz assim: um homem de 70 quilos está no interior de um elevador que desce acelerado na razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considere o homem apoiado numa balança calibrada em newtons. Determine a intensidade da força indicada pela balança. Olha, então vamos lá. Aqui existe o seguinte, tem a força peso, tá? Eu vou colocar aqui a força peso, tá? A força peso que está puxando esse cara para baixo. Existe também a força que o homem faz na balança, que também puxa aqui para baixo, tá? Força normal. E tem a força que a balança exerce no cara, empurrando ele para cima, que também é uma força normal, tá? E aí, no caso, a força que esse cara vai exercer na balança é a mesma que a balança vai exercer nele, segundo a terceira lei de Newton, beleza? Bom, só que o que acontece? O problema diz que o elevador desce. Então, significa que o peso do homem, ele vai ser maior do que a força normal N. Logo, a resultante das forças que estão agindo no homem vai ser igual ao peso do homem menos a força normal. Quem é essa força normal? É a força que a balança exerce no homem. Então, repetindo aqui, o elevador ele está descendo, tá? Existe um homem dentro desse elevador que está sobre uma balança que está calibrada em newtons. Então, significa que se essa balança está calibrada em newtons, ela vai estar medindo aqui a força, né, que está sendo aplicada. Então, existem 3 forças atuando. A força peso, porque é a ação da gravidade da Terra sobre esse cara aqui, que o puxa para baixo. Existe a força que o próprio homem está exercendo na balança, tá? Que eu chamei de força normal. E existe a força que a balança exerce no homem, que ela tem a mesma intensidade da força com que o homem está exercendo nela, segundo a terceira lei de Newton, ação e reação, forças de mesma intensidade e direção, porém sentidos opostos, tá? Então, o homem ele aplica uma força N na balança e a balança, por sua vez, aplica uma força N no homem. Bom, então a resultante das forças que atuam no homem vai ser o peso do homem, tá? Peso é uma força vetorial, menos a normal. E por que é o peso menos a normal? Porque como o peso puxa para baixo e o elevador está descendo, obviamente que a força peso será maior do que a normal. Então vai ficar assim, ó. O peso do homem, vamos calcular logo o peso do homem, é a massa do homem vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso do homem vai ser igual à massa dele, que é 70, vezes a gravidade, que é 10. Então, vai dar 700 newton, beleza? Então, agora tem como eu encontrar a força normal N, tá? Que é a intensidade da força indicada pela balança. Então, vai ficar assim, ó. O 700 menos N é igual a massa do cara aqui, que é 70, vezes a aceleração que foi dada, que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui vai dar 140 o produto, né? Passa para cá, vem negativo, assim, ó. E esse menos N, eu jogo ele para o outro lado, ele vai como N positivo. Agora é só subtrair. 0 menos 0 dá 0. 10 tira 4 dá 6. E aqui é 6 menos 1 dá 5. Então,
560 newtons é o valor da normal que está sendo aplicada ali na balança. Beleza, estudante? Pô, problema tranquilo e fácil, né? É só sabermos identificar o que está acontecendo aqui dentro, ó, tá? A força-peso que puxa o cara para baixo, o cara exerce uma força na balança, também para baixo, e a balança exerce uma força nele para cima, tá? E aí ele quer saber a intensidade da força indicada pela balança. Basta fazer a resultante das forças aplicadas no homem e aí a gente chega no resultado. Beleza? Então vem comigo aí na próxima questão. A nossa próxima questão diz assim: 3 corpos A, B e C de massas MA igual a 1 kg, MB igual a 3 kg e MC igual a 6 kg estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. A força constante F igual a 5 newtons, horizontal, é aplicada ao primeiro bloco A. Determine a aceleração adquirida pelo conjunto e a intensidade das forças que A exerce em B e que B exerce em C. Então vamos começar aplicando aqui o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual somatório das massas vezes a aceleração. Olha, aqui só existe uma força agindo sobre essas 3 caixas, que é a força F. Então a resultante das forças aqui é a própria força F, que vale 5. Tá? Somatório das massas: 1 mais 3, 4, 4 mais 6, 10. Tá? E aí, para eu encontrar agora a minha aceleração, basta eu dividir 5 por 10, que eu vou encontrar como resposta 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, já matei a primeira. Agora, vamos lá. A intensidade da força que A exerce em B. Para isso, eu vou isolar aqui o bloco A. Vamos botar aqui o bloco A, tá? Sobre o bloco A, existem 2 forças agindo. A força F, que empurra ele para frente, tá? E uma força contrária a F, que é a força que o bloquinho B ele exerce no bloquinho A, tá? Logo, nós aprendemos que forças de sentidos opostos, a resultante é sempre a força maior menos a menor. Então, aqui nesse caso, a resultante das forças que age sobre o bloco A vai ser igual a F menos a força que B exerce em A. Professor, mas por que é F menos FBA? Olha, não é muito difícil a gente entender, né, que essa força F aqui, ela empurra as 3 caixas ao mesmo tempo. Então, a força F é maior do que a força que B exerce em A. Então, agora aplicando aqui a segunda lei de Newton, vai ficar assim, ó, F menos FBA é igual a massa vezes a aceleração. Pô, mas massa de quem, hein? Olha, como eu estou apenas me referindo ao bloco A aqui, então vai ser a massa do bloco A, tá bom? Aí F vale 5, essa força aqui é o que nós vamos descobrir, beleza? Então eu coloco ela aqui, igual a massa de A que vale 1 e a aceleração que vale 0,5. 1 vezes 0,5 vai dar 0,5, e aí eu vou passar para cá, vem negativo. Então vai ficar assim, ó, 5 menos 0,5. Essa força aqui a gente joga para o outro lado, vai positivo. Então ficou assim, ó. Beleza? Aí. 5 menos 0,5 vai dar 4,5 newtons. Esse é o valor da força que B exerce no A. Então, qual vai ser o valor da força que A exerce em B? Serão os mesmos 4,5 newtons, segundo a terceira lei de Newton, tá? Que diz o seguinte, que quando você tem um corpo A que exerce uma força FA sobre um corpo B, esse corpo B ele vai exercer sobre o corpo A uma força FB tal que FA
e FB, elas terão mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Por isso, estudante, que quando você anda na rua e você chuta uma pedra, você sente dor. Porque se você chutar uma pedra com 5 newtons, a pedra ela também vai chutar você com 5 newtons. É a lei da ação e reação. Agora, vamos estudar aqui o que acontece no bloco B. Por isso, vamos colocar ele aqui, ó, bloco B, tá bom? Sobre o bloco B, existe uma força que atua nele empurrando para frente, que é a força que o bloco A exerce nele, tá? Porém, também existe uma força contrária a essa daqui, que empurra o bloco B para trás, que é a força que C exerce no B, beleza? Então, veja que no bloco B existem duas forças agindo sobre ele, tá? Agora, vamos isolar também o bloco C. Vou botar o bloco C aqui, ó, tá? Sobre o bloco C, existe uma força que empurra ele para frente, que é exatamente a força que B exerce no C, tá? E só, acabou, porque aqui ó, você não está vendo nada, beleza? Então, a resultante das forças que age sobre o bloco C é a própria força que B exerce no C. Então, aí, aplicando agora a segunda lei de Newton, nós vamos ter força que B exerce em C vai ser igual a massa vezes aceleração. Mas massa de quem? Olha, eu estou me referindo ao bloco C, então tem que ser a massa do bloco C. Então, a força que B exerce no C vai ser igual a massa de C que vale 6, aceleração que vale 0,5. Então, a força que B exerce em C vai ser igual a 6 vezes 0,5 vai dar 3 newtons, tá? Esse é o valor da força que B exerce em C. Se eu perguntasse a força que C, vou botar aqui, exerce no B, seria também de 3 newtons, de acordo com a terceira lei de Newton. Tranquilo, estudante? Ficou suave para você essa questão aí? Então, continua comigo aqui, porque no nosso canal Matemática para Vestibular, com certeza o teu sucesso é garantido. Vem comigo aí na próxima questão. Nossa próxima questão diz assim: dois corpos A e B de massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg estão apoiados em uma superfície horizontal perfeitamente lisa. A força horizontal de intensidade F é igual a 10 newtons, constante, é aplicada no bloco A. Determine a aceleração adquirida pelo conjunto e a intensidade da força que A aplica em B. Olha, a única força resultante aqui nesse conjunto é a força F, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, força resultante é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. A resultante vale 10, que é a força F, somatório das massas 2 mais 3 vezes A. Então vai ser 10 igual a 5A. Para eu encontrar a aceleração, basta dividir 10 por 5. Logo, a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí agora, a intensidade da força que A aplica em B. Bom, de acordo com a terceira lei de Newton, a força que A aplica em B é a mesma que B aplica em A. Então, é mais fácil eu isolar aqui o bloco B para eu ver o que vai acontecer aqui no bloco B. Quando eu isolo o bloco B, só existe uma força sendo aplicada no bloco B, que é a força que A exerce sobre ele, tá?
pois desse lado de cá você não está vendo rigorosamente nada. Então, a resultante das forças que age sobre o bloco B é apenas a força que A exerce em B. Apenas não seria a palavra, né? A resultante das forças que age sobre B é a própria força que A exerce em B, porque só existe ela mesma. Então, aplicando agora a segunda lei de Newton, nós vamos ter que a força resultante de B, que no caso é a força que A exerce em B, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Mas massa de quem? Massa do bloco B, né? Porque a gente tá falando aqui é dele. Então, a massa do bloco B. Logo, a força que A exerce em B vai ser... Qual é a massa de B? 3. Quanto vale a aceleração? 2. Então, 3 vezes 2, nós vamos ter como resposta aí 6 newtons. Esse é o valor da força que A exerce em B. Tranquilo, estudante? Pô, questão molezinha essa questão, não é não, estudante? Mas ela é molezinha aqui no nosso canal, o Matemática para Vestibular, onde o teu sucesso, com certeza, ele é garantido. E aí, meu amigo estudante? Gostou da aula? Curtiu aí esse conteúdo maneiro aqui do nosso canal? Então, ó, dá uma voadora aí no joinha, compartilha aí esse vídeo aí com aquele teu amigo e, claro, vire hoje, agora, nesse momento, assinante do nosso canal, clicando aqui ó, no quadradinho vermelhinho onde está escrito clique para assinar, ou então você espere aparecer a minha linda foto, eu muito gatinho, dá um clique na minha foto e torne-se agora assinante do canal e fique por dentro das novidades do canal. Tranquilo? Ó, deixa aí também o teu comentário, o que você achou da aula, o que você gostou da aula, tá? Eu gostaria muito de ler o teu comentário e te responder com o maior carinho. Beleza? Fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo aqui e até a sua vitória. Beleza? Tchau, tchau.